então ouvir o que vai acontecer na espiritualidade na ação, que nos vai ser dada pelo cônego José Lopes Batista. Antes de iniciar 3 pequenas notas, quero saudar a todos, na pessoa do Presidente do Secretariado Nacional. Em segundo lugar, dizer-vos que habitualmente falo baixo. E não sei porquê, mas estou um bocadinho nervoso, deve ser por 74 anos já. E por me chamarem cônego é estranho. Em terceiro lugar, eu penso que o meu rolo, a minha comunicação, não venha a estragar a beleza do que foi dito que é a espiritualidade na ação, neste painel anterior. Este painel a que acabamos de participar, todos, porque estivemos em diálogo, eles partilharam connosco e nós fomos recebendo a palavra do Senhor dita pela voz humana, mas uma voz muito radicada em Cristo, em Jesus. E nada melhor do que eles para falar, como falaram, homens e mulheres verdadeiramente espirituais, cuja espiritualidade se sente, se percebe das palavras que revelaram a ação. Queria ainda chamar a atenção para uma outra nota. Num crucílio há sempre o olho da vida cristã, como se disse aqui hoje de manhã, o Sr. Arcebispo de Évora. E continua também no Porto, penso eu, este rolho da vida cristã. No Porto, por várias circunstâncias, começou também há muitos anos, como complemento do cursilho, ao fim de 2 anos, que o cursilista fosse a um CDA, a um cursilho de harmonização ambiental, onde a temática era essencialmente este estar na vida e dar-lhe conteúdo, reflexão, conteúdo e oração. E é neste contexto que apareceu então este rolho, ou esta meditação, que é a espiritualidade na ação ou pela ação. Portanto, não quero que estejais à espera nesta comunicação sobre a vida cristã ou a espiritualidade cristã. Mas ela tem um enfoque, tem um ponto de partida. Se estivermos a falar, a pensar que eu vou aqui explanar a vida espiritual, ou a vida do crucifixo, a vida cristã, ou o tal rolho do crucílio, ele será defraudado. Portanto, como o painel da manhã, de hoje à tarde, nos lançava sobretudo, depois da igreja em saída, para o meio ambiental, é neste sentido que permitir e despermitir esta veleidade de partilhar convosco isto que pomposamente no Porto começamos a dizer espiritualidade na ação ou espiritualidade pela ação, não só enquanto somos enviados, mas enquanto estamos lá. Muito daquilo que foi dito agora era não só a espiritualidade na ação, mas também pela ação. A ação como fator, como mola, porque em Cristo e com Cristo, da vida espiritual. Por isso é que eu lhe chamei um bolo rolho que acabamos de escutar e que eu espero, e vou ler o texto para não demorar muito, estáis cansados. Embora pense também
que futuramente deixo esta nota, que estaria melhor talvez um leigo, como hoje verificamos aqui, falar da sua espiritualidade no meio ambiental. A espiritualidade dos fiéis leigos deve ser, portanto, vista a partir da sua natureza. Os documentos da Igreja, sobretudo depois do concílio, consagrando uma longa prática de cerca de um século, não cessam de afirmar a mesma coisa. O que distingue na Igreja, não de essencial, mas o que distingue na Igreja a função dos leigos, da função dos chamados ao ministério, à vida religiosa, é a sua índole secular. É o seu estar no mundo. Eles são membros, somos todos membros do mesmo povo de Deus. Mas há esta índole secular que distingue o leigo do ministro ordenado. Não se trata de uma distinção essencial, mas distingue, sem o separar naturalmente. Este caráter secular mergulha no mistério da encarnação de Cristo, que baixou a tudo o que era o humano, para elevar o humano à sua verdadeira natureza espiritual. Encarnando as situações diversas na vida familiar, profissional ou associativa, o leigo realiza a única missão da Igreja, que é a de continuar a missão de Cristo. Trata-se, primeiro, de viver num lugar a que chamamos o mundo, ou aquilo que chamamos o mundo. E nós chamamos mundo a uma rede complexa de situações em que vivemos, seja no seio da família, da sociedade, na escola, no trabalho, na política, na vida, tudo o que agora aqui se foi dizendo, com uma história feita por muitas pessoas que não dominamos, mas em que participamos. Devemos parar aqui para refletir o que é o nosso mundo, em que mundo estamos e como é o nosso mundo. É esse mundo que a Igreja é enviada como sacramento de salvação, Lumen Gentium, capítulo 1. Para este mundo há várias atitudes. Há uma atitude de fugir do mundo, como dizemos muitas vezes, porque é mau. Nada pode vir de bom dos ambientes que frequentamos. Outra atitude de que isso não é para pessoas bem comportadas. Ainda há a atitude de dividir o religioso para um lado e o profano para o outro. Se assim é, a Igreja nunca será sacramento do mundo, pois ela não está no meio do mundo. O Evangelho olha para o mundo de maneira bem mais positiva, falando dos discípulos de Jesus como fermento, como sal, como luz no meio da massa. Neste caso, o fermento. O mundo é o que fizermos com ele. É uma massa que pode levedar ou não, através, como dizia a Mariana hoje de manhã, de pequeninos gestos, pequenas atitudes. Depende de nós. Basta uma pequena porção de levedura para fermentar a massa. A vocação dos leigos está em assumir esta índole secular. E permitir que o diga, temos muitas vezes dificuldade hoje, no movimento, em assumir esta índole secular. De estar no mundo com um olhar e um testemunho diferente para o fermentar. Não pela pregação, aqui foi dito agora, mas pela ação e pelo testemunho. O Evangelho contém uma crítica permanente aos fariseus, porque mantinham um divórcio permanente entre a fé, entre a vida e a crença. Ora, a espiritualidade laical
Precisamente porque o leigo está inserido no meio do trabalho, da política, da família, das associações, da vida do mundo em geral, consiste em formar uma autêntica espiritualidade na ação e, pela ação, ou se quisermos, promover a consciência cristã como resposta a uma boa resposta aos problemas que se colocam na vida do mundo, onde cada um está inserido. Por isso, e nesta linha, o Sínodo dos Bispos sobre os Leigos, realizado em 1987, escreveu estas palavras lapidares que resumem o que acabamos de escrever. A vocação dos fiéis leigos à santidade comporta que a vida segundo o Espírito se exprime de forma particular na sua inserção nas realidades temporais e na sua participação nas atividades terrenas. Repito, a vida segundo o Espírito se exprime de forma particular na sua inserção nas realidades temporais e na sua participação nas atividades terrenas. E continua, por sua vez, os padres sinodais afirmaram a unidade de vida dos fiéis leigos é de enorme importância, pois eles têm que se santificar na normal vida profissional e social. Repito, palavras não são minhas, o número 17. Têm que se santificar na normal vida profissional e social. Assim, para que possam responder à sua vocação, os fiéis leigos devem olhar para as atividades da vida cotidiana como uma ocasião de união com Deus e de cumprimento da sua vontade e também como serviço aos demais homens, levando-os à comunhão com Deus em Cristo. Terceiro aspecto. O perfil da espiritualidade cristã muda ao longo dos tempos, quer nas suas figuras, quer nas suas formas. Hoje de manhã bateu-se um pouco também neste aspecto em relação a algumas realidades. Portanto, o perfil da espiritualidade cristã muda ao longo dos tempos, quer nas suas figuras, quer nas suas formas. Assim, durante muitos séculos, este perfil passava essencialmente pela vida de consagração. Para viver uma autêntica vida espiritual, era a entrada nas ordens religiosas, ou seja, a fuga do mundo, lugar de todos os males, a renúncia ao mundo. Era um perfil que talvez ignorasse as palavras de Jesus: não peço que os tireis do mundo, mas os livreis do mundo. Mercê de muitas circunstâncias históricas, o mundo é cada vez mais concebido como uma teia de relações de trabalho, de produção, de distribuição, que depende da intervenção dos homens. Acabou que era uma visão providencialista, que era uma visão fatalista da vida, para se desenvolver uma visão mais com os olhos do futuro, como estando nas nossas mãos a construção do mundo, ou seja, um mundo visto como tarefa coletiva, em que escolhemos os nossos caminhos para rasgar os horizontes de futuro. Em termos técnicos, dizemos que estamos desde, sobretudo há 200 anos, na descoberta da concepção do mundo como natureza e história. Como natureza, isto é, não como um mundo sagrado, mas como um mundo que se vai desvendando e revelando dia a dia pela ciência, cada vez mais diversificada e aplicada na sua técnica, e um mundo como história, não como um mundo acabado, mas como um mundo que dia a dia se vai fazendo, construindo com novas aquisições de civilização. Por isso, não é um mundo que se possa comandar, mas tem que se aprender a partilhar em comunidade. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Tem de acontecer este aprender a estar, para partilhar em comunidade com outros, humildemente. Daí a necessidade de saber ler o mundo, de aprender na ação, da formação,
como fazendo parte da espiritualidade cristã. Aqui aponto também a importância do discernimento, uma palavra hoje muito na voga, trazida ao de cima pelo Papa Francisco. E permiti esta ousadia trazer aqui um aspecto da Diocese do Porto, da revisão de vida. Nós aprendemos no Concílio que cada noite devemos fazer 3 perguntas. Senhor, o que é que eu hoje fiz e que te desagradou? O que é que eu não fiz e devia ter feito? Lembro-se da oração que fazíamos, que está no Guia do Peregrino. Eu não sei se fazemos revisão de vida em termos pessoais. O Porto faz naturalmente para melhor poder entender as realidades. E disso a Mariana trouxe um bocadinho aqui ao de cima, a revisão de vida, que é algo, houve uma reação tremenda no Porto e uma abjuração em muitas dioceses. Mas nós só compreenderemos, estando no mundo, estando em permanente comunicação até entre nós, da leitura do próprio mundo. Nas suas alegrias e nas suas esperanças, como diz o Concílio, também nas suas tristezas e nas suas desilusões. Evidentemente, é o 4º ponto, que este discernimento ou descoberta na ação e pela ação não dispensa aquilo que chamamos iluminação das questões pela palavra do Evangelho e a comunhão de vida espiritual com Cristo, que se alimentam nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia e na oração. A comunidade cristã, com a sua prática litúrgica e a piedade individual, são seiva que alimenta a vida espiritual e a identidade cristã no meio de um mundo pluralista. O que caracteriza este mundo pluralista, no qual o cristianismo vivido é uma força minoritária, é uma atitude da indiferença em face aos valores vividos. Esta identidade cristã só pode ser vivida dentro de uma doutrina da Igreja, como comunhão, que simultaneamente dá lugar às realidades externas, a mesma fé, o mesmo ministério, os mesmos sacramentos, e também interna, como os dons do Espírito Santo e as virtudes teologais, que unem os crentes no Espírito comunicado por Cristo e edificam a Igreja visível. Aqui o lugar da escola, como aprendizagem, não só doutrinal, mas da vida espiritual no mundo e na aquisição de uma mentalidade sempre renovada. Por isso, importa uma espiritualidade que resulte da aquisição de uma nova mentalidade. Diz a Cristo Fidelis Laixe, o mundo torna-se o ambiente e o meio da vocação cristã dos fiéis leigos, pois também nele o mundo está destinado a dar glória a Deus Pai em Cristo. O cristão prosseguista, depois de ter feito a experiência de Cristo no Concílio, assume agora como sua finalidade ser vértebra no mundo. E assim diz Paulo, exorta os irmãos, ele falava aos cristãos de Roma, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Seja este o vosso verdadeiro culto, o espiritual. E este é o culto, caríssimos, que agrada a Deus. Deus, o Paulo que dizia que Deus, a Sagrada Escritura fala que Deus não poupou o seu próprio Filho, mas deu. E ele tornou-se de facto a única oferta agradável, santa, imaculada e viva. E a alegria nossa é tornarmos-nos nele também sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo qualifica este culto como uma oferta viva, santa e agradável. E chama a atenção, não vos acomodeis a este mundo. Este não vos acomodeis não é lutai contra o mundo. Pelo contrário, deixai-vos transformar pela força do Espírito. A
adquirir uma nova mentalidade para poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Urge assim adquirir uma nova mentalidade, que não se conforma com a maneira de pensar tantas vezes, quer no interior da igreja, de nós cristãos praticantes ou de nós conhecidos praticantes, e muitas vezes também com tantos e tantos que estão no mundo. Importa adquirir uma mentalidade que sabe discernir qual o comportamento que agrada a Deus, que não se deixa seduzir pelo sucesso, este bichinho que está em cada um de nós, todos nós, a começar naturalmente por mim, e não cede à tentação de concordar com o que é mais fácil. Somos tão bem comportados. Mas pensa segundo o Espírito de Deus, que dá ao homem a possibilidade de resistir face aos novos ídolos ou feitiços do tempo. Constitui, pois, um culto devido a Deus, quando tu te tornas esta oferta ou este sacrifício, que se torna oferta, como Cristo. Quando o cristão está no mundo e se compromete no mundo, dá graças a Deus através das pequenas coisas e acontecimentos que Deus vai operando com os outros e Ele com os outros. E realiza a liturgia, então, permiti desculpar esta expressão, mas muito na minha cabeça de Teilhard de Chardin, o culto terrestre. Ele fala sobre a missa no mundo, la messe sur le monde. Assim, uma espiritualidade, estando no mundo, baseada no amor. Há naturalmente virtudes a realizar e a cultivar. Paulo diz aos cristãos de Salónica: a vosso respeito guardamos na memória a atividade da fé, o esforço da caridade e a constância da esperança que vem de nosso Senhor Jesus Cristo diante de Deus e nosso Pai. Sabemos, todavia, todos, e até o cartaz chama a atenção, que o amor é o mais importante, mas um amor concreto, como apresenta Paulo, e que, quanto ao amor, que ele seja sincero, sede afetuosos uns para com os outros no amor fraterno, adiantai-vos uns aos outros na mútua estima, não sejais preguiçosos na vossa dedicação, deixai-vos inflamar pelo Espírito, entregai-vos então ao serviço do Senhor, diz Paulo aos Romanos. E nada se pede heroico. Pede-se a fé, a esperança e a caridade, válidas para os cristãos de ontem e para os cristãos de hoje. São estas virtudes que nos fazem permanentemente renascer. Antes de mais, elas, como sabemos todos, são dom de Deus, a acolher e a tentar conformar com elas a nossa vida, num caminho feito à alegria que se espalha, que se irradia à nossa volta. Fé, esperança e caridade são como três irmãs que se dão muito bem umas com as outras. São muito amigas. São elas no seu conjunto que nos tornam capazes não só de vencer toda a resistência humana, mas de nos fazer viver em plena comunhão com Deus no mundo. Todavia, não nos esqueçamos, como diz Paulo, a maior é a caridade. Na esteira de Jesus, Paulo apresenta assim algumas atitudes a serem adotadas como manifestações da caridade. Filhos do mesmo Pai, somos chamados a viver como irmãos, sem pretensão nem orgulho, na preocupação do bem do outro, movido por um amor que vai até à ternura. Uma caridade de vida a todos, nela, seja qual for a situação em que se encontrem. Daqui o exercício da tolerância, cujo segredo está no conformar-se com os sentimentos do outro, tanto na alegria como na dor, na ousadia de não se saber amado nem desejado, e muito menos ser superior aos outros. A fé não nos dá o estatuto de superioridade. Ou o orgulho
de sermos mais. A espiritualidade, a santidade vive-se e celebra-se no mundo. E desculpai lá algumas asneiras que agora vou, da minha livre espontaneidade, dizer, e espero que entendais bem o que eu vou dizer neste capítulo. Todos nós e os fiéis leigos são fortalecidos pelos sacramentos e todos eles são chamados a viver a santidade no mundo, mas são convidados a celebrá-la no mundo. Também isso é pacífico. Pois que diz o Papa João Paulo II, São João Paulo II, pois é aí que ouvimos os gritos de Deus, ditos pelos homens e ditos hoje pela terra, os gritos da terra, onde temos de ser de graça através de uma vida envolvida por uma espiritualidade simples, humilde e presente. Mas como podemos viver e celebrar a espiritualidade no mundo? De maneiras muito diversificadas. Permiti que hoje tenha a ousadia de dizer-vos que no mundo se pode viver e celebrar a santidade como sequência. Reparem, quando vamos à missa, qual é uma palavra que o diácono diz? E dê paz. Se os acompanham, como que está a dizer agora, vamos para a missa. Vamos continuar a missa. Portanto, celebrar a santidade como sequência natural e normal da celebração sacramental dos sacramentos. Pelo nascer da vida, ou pela abertura da vida humana à beleza e à dignidade. E aqui tenho 3 pontinhos. A sequência do batismo. Quando torno novo, ajudo alguém a tornar-se novo, a renascer, a nascer pelo Espírito, pelo conselho, entendimento, fortaleza, e podia continuar os 7 dons sagrados, os 7 dons do Espírito Santo, que cada um de nós recebeu da mão de Deus através do nosso Bispo que nos crismou. Quando é isso o conselho, faço abrir e ajudar-nos a abrir mutuamente o nosso entendimento. Somos força e coragem uns com os outros, confirmação ou crisma. Pela partilha do pão, hoje na urgência da fome. O pão que às vezes nós, mesmo entre nós, perdemos-lhe o sabor. Do corpo, que banalizamos e banaliza-se. Da palavra, que tantas vezes é muito como a minha agora, e que se perde. A Eucaristia. Pela compreensão, pelo perdão, por criar pontes, a reconciliação. Pelo serviço à comunidade humana, eclesial, nas suas várias vertentes, sobretudo de liderança, isto é, de serviço à ordem. Pela comunidade de vida e geração do amor, na ajuda aos viúvos ou filhos ou casais desavindos, quando a gente ajuda-os a reencontrar-se no matrimónio, para viver em conjunto o amor. Pela ternura e presença aos doentes, pela presença na dor e na morte, pelo ofício de consolar, a Santa Unção. Viver então no mundo, vivendo os sacramentos no mundo, e no mundo celebrar os sacramentos também. Agora aqui não estou-lhe a dar a dimensão sacramental, atenção, estou a partir como sequência ou como forma de chegar. Antigamente nós cantávamos na missa, ao teu altar nós levamos, Senhor, recebei a nossa oferta, etc. A nossa saúde, o nosso... A santidade, naturalmente, a espiritualidade precisa de ser cuidada.
Há amarguras e tristezas, há ilusões e desencantos, há solidões e desamores, mas há caminhos a percorrer para vivenciar o que chamamos tripé. Aqui se exprime, mais uma asneira minha, a espiritualidade do movimento. Aliás, no apoio da vida cristã, é de novo, depois de ter sido dito 3 vezes por roseiros, a piedade, a formação e a ação, ela é colocada no painel da vida cristã. E eu entendo, mas é uma asneira minha, peço desculpa, que aqui ela, o tripé, exprime a espiritualidade do crescidista e a espiritualidade na ação e pela ação. Piedade. Quando estamos no silêncio a contemplar o amor do outro, ou para nós também do outro que está no sacrário, mas do outro que passa ao nosso lado, a Eucaristia, enquanto levamos para ali, para o sacrifício do único corpo, da única oferta agradável, viva a Deus, a Eucaristia, não como rito, não porque eu vou assistir à missa, mas enquanto eu celebro missa, mas cada um a seu modo e a seu jeito, no seu lugar próprio. A reconciliação. Às vezes abriramos-nos da reconciliação, se é que muitos de nós continuam a aleirar-se, mas temos tanta dificuldade em dar o primeiro passo para ir com o irmão, mesmo que ele tenha feito mais asneira em relação a nós. A reconciliação é a celebração do amor de Deus. Piedade, como dizemos no rolho, o que é este amor a Deus e ao próximo. Estamos na terra de Maria e nós louvamos a nossa mãe, deixamos-nos colocar nos braços da mãe, contamos com a mãe e até somos capazes de dizer tantas vezes, eu te amo. É o Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, mas é acompanhado sempre com uma história belíssima, a história de Jesus, que está sempre no princípio de cada mistério. A ação, uma presença concreta, foi aqui falado no painel anterior, não me vou demorar a não ser chamar a atenção para os novos lugares do mundo que esperam a nossa ação, ou pelo qual nós temos que agir. E que o Papa Francisco, nesses últimos tempos, também nos tem chamado, desde os refugiados. Há novos lugares, meus amigos. Há novos lugares. Onde nos podemos inserir e nos devemos inserir para viver aí Cristo, para celebrar aí Cristo. Os ambientes do tempo, por isso, atual em que vivemos, a formação, a leitura da palavra de Deus, isto é, sabermos dar palavra à palavra. Não achais que a palavra de Deus perdeu-se, como fala-se no Antigo Testamento, ela se perdeu lá com a queda do templo. Depois foi reencontrada muitos anos depois. E quando a reencontraram, a alegria com que foram dizer ao rei, perdeu-se a palavra. Nós podemos comprar sempre como é que se diz, o Novo Testamento e trazê-lo no bolso, ou até as senhoras faziam naquelas, nas sacas delas. Mas perdeu-se a palavra. Perdeu-se. Dar palavra à palavra. Ou até através de um livro. Quem de nós não lê? Através da escola do movimento. No seu livro
um aprendiz de cristão, eu estou a caminhar para o fim, escreve Eduardo Boninho, evidentemente, o que há de mais novidade no cursilho. E o seu melhor fruto é o entusiasmo que provoca o descobrir e o comprovar, através de 3 dias de cursilhos, e após o cursilho que exista um grupo vivo de cristãos, amigos, que procuram enraizar-se no Evangelho em espírito e em verdade, que procuram antes de mais fazer dele vida na sua própria vida, mas logo de seguida, e a partir do lugar que ocupam, tentem integrar a vivência cristã com naturalidade, na normalidade das suas vidas, de tal modo que isso apareça como gratificante, atrativo e alegre para eles e para os que vivem à sua volta. Ressalto: um grupo vivo de cristãos amigos que procuram enraizar-se no Evangelho, dar palavra a palavra num grupo de cristãos. Será um grupo de ultreia. Bom, cada um que faça a sua leitura. Que a partir do lugar de cada um, que cada um ocupa, tentem integrar a vivência cristã com naturalidade na normalidade das suas vidas. E depois concluir de tal modo que isso apareça como gratificante. Não sei se era a alegria que estavam aqui a falar de manhã. Atrativo, alegre para eles e para os que vivem à sua volta. Eis o para quê e o porquê do grupo, como lugar também de espiritualidade. Aqui cada um poderá alicerçar não só a sua vida espiritual, mas também aprender com os outros, sobretudo com os outros, a ser alguém verdadeiramente espiritual naqueles lugares, no tal metro quadrado, usando a linguagem cursilista, onde cada um de nós se situa, tendo um olhar puro, a bondade de coração ao jeito da gente simples, capaz de ver as realidades sem preconceitos nem interesses, tendo um coração esperançado, sabendo que os outros são normalmente melhores do que pensamos e que todos são capazes não só de se colocar no seu lugar, mas também capazes de contribuir para um mundo melhor. Cada um. Tanto gostaria aqui de falar como é que o movimento Fé e Luz me tem ajudado, me ajudou a perceber melhor o cursilho de cristandade. É estranho. Ainda hoje, falando com alguém que não está aqui, mas falando, ele dizia que tinha aprendido com os deficientes mentais, com este grupo da Igreja, o movimento Fé e Luz, capazes, como eles, construir um mundo melhor, tendo uma empatia compassiva. Quem usa de compaixão vê melhor. Mais do que moralismos ou condenações, deve-se usar uma compaixão feita proximidade, presença, escuta e diálogo. Tendo uma simplicidade da vida que é simples e humilde, como valores alternativos ao lucro, ao poder, à violência, ao sucesso, ao consumismo desenfreados. 3 pontinhos. Então, e eu estou a falar do grupo. Face ao relativismo, serás com outros, não serás só. Serás com outros, eu não sei se tanto para os outros, mas serás com outros gente de convicções em diálogo permanente. Então, face ao individualismo, serás com outros, eu digo sempre com outros, gente de militância generosa, capaz da ousadia de criar a nova fantasia da caridade. Então, face ao poder desmedido, por exemplo, da comunicação social, serás com outros gente capaz de reflexão serena. Chama a atenção de todos nós para o valor imprescindível do grupo e do grupo de Ultraia, como lugar então de partilha
de Jesus no seu Evangelho e por isso também como lugar de espiritualidade, de Jesus nos seus gritos que vêm do mundo e nas alegrias nossas e de tantos homens e mulheres que nos rodeiam. Termino com um apelo do Papa Francisco. Não sei se isto já será para rematar melhor as asneiras que eu disse. Jesus pede a todos nós e a ti também que sejamos discípulos missionários. Estás preparado? Se Cristo te move, se fazes as coisas porque Cristo te orienta, os outros notarão isso facilmente. E o teu testemunho de vida provocará admiração. E a admiração fará com que outros se perguntem: como é possível que seja assim? Ou, de onde esta pessoa tira o amor com que trata os outros? A amabilidade, o bom humor. Recordemos que a missão, continua o Papa, não é fazer proselitismo. A missão baseia-se no encontro entre as pessoas, no testemunho de homens e mulheres que dizem: eu conheço Jesus, gostaria de partilhar contigo, gostaria também que tu o conhecesses. Decolores.